Olá você! Olha eu aqui, pois é, tô aqui de novo neste canal. Você ainda não é inscrito? Se inscreva. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, assistam, né? Porque tem muitas pessoas que falam, mas faz tempo que você não posta vídeo e às vezes nem assistiu os meus vídeos todos. Então, enquanto eu não vou postando vídeo, vá assistindo os vídeos que você ainda não assistiu, hein? Assim poupa tempo, não é verdade? Mas o vídeo de hoje é para falar sobre algo. Peraí, deixa eu dar uma viradinha aqui. Deixa eu chegar mais perto. O vídeo de hoje é para falar sobre algo muito legal, muito importante, muito bacana que eu vivi, que eu vivenciei no último fim de semana, né? Era para eu ter gravado o vídeo mais tempo, eu até gravei, né? Mas aí eu quis apagar algumas coisas do celular para poder liberar espaço e acabei consequentemente apagando um vídeo que eu tinha acabado de gravar, que era falando sobre o assunto que eu vou falar. Mas enfim, sigamos em frente. Este vídeo é para falar sobre o que aconteceu no podcast, é isso mesmo. No último sábado nós gravamos o nosso primeiro podcast, eu e o Lucas, é isso aí. E eu quero falar sobre como foi gravar o podcast, como foi a experiência e um pouco do que aconteceu. Então, este vídeo tem spoiler. Essa geração de hoje não gosta de spoiler, mas eu vou dar aqui todos os spoilers possíveis. Eu não vou falar tudo porque senão você não vai querer assistir, né? Porque falar, mas eu já vi, então nem vou assistir. O Ronaldo já contou o que vai acontecer lá. Não, eu vou deixar um pouquinho de mistério no ar, um pouquinho de surpresa, mas eu vou dar alguns spoilers aqui para poder tornar algo mais atrativo, mais interessante para você, aumentar ainda mais a sua curiosidade, porque o próximo sábado é o grande lançamento do canal Pod Amigos e do podcast Pod Amigos. Então eu tenho certeza que você vai gostar porque nós gostamos. Então, bora pro vídeo. Bom, o podcast Pod Amigos surgiu de uma ideia minha, né, onde eu queria fazer algo diferente, né? E apesar de ser uma coisa que todo mundo tá fazendo, né? Então não é tão diferente assim, mas eu falo diferente para mim, né? Porque é algo que vai, né, que me tira da minha zona de conforto. E eu gosto muito de desafios. Eu gosto de sair da zona de conforto, eu gosto de fazer algo que não é do meu feitio para poder criar um pouco mais de amadurecimento, um pouco mais de experiência, maturidade, enfim. Então uma coisa que não me impede é o desafio. Muitas pessoas preferem ficar ali acomodadas naquela mesmice. Eu não, eu gosto de estar sempre colocando algo novo para fazer, ainda que seja difícil, ainda que seja complicado, ainda que seja algo que vá além de mim, eu gosto de desafios. Então me veio essa ideia fazer um podcast, mas eu não queria fazer sozinho. Então quem foi que eu chamei para fazer comigo? Dan, é isso mesmo, ele, Lucas Silva, né? A gente se conhece ali há uns 10 anos, nós nos conhecemos bem, já estreitamos os nossos laços já, né? Então já brigamos tudo que tinha para brigar, enfim, já passamos por um monte de coisas, por um bocado de coisas, então a nossa amizade é totalmente estruturada e bem estabelecida. Então, se o nome é Pod Amigos, eu tinha que fazer o quê? Com um amigo, né? Porque você vê nos programas, seja na internet ou seja na televisão, pessoas que trabalham juntas, que ficam rindo um pro outro na frente das câmeras, mas por trás se odeiam, né? Então, se você tá lendo aí Pod Amigos, você pode ter certeza que está sendo apresentado por amigos que se conhecem, né? Tanto é que quando eu chamei o Lucas para participar, eu tenho certeza, conhecendo ele como eu conheço, eu tenho certeza que ele não entendeu nada do que estava acontecendo e aceitou, porque o Lucas é desses, né? Aí depois que ele aceitou, provavelmente ele refletiu ali um pouco, aí foi quando a ficha dele foi cair. Mas aí já era tarde, né? Então eu chamei, ele aceitou participar e a nossa conexão, nosso entrosamento é tão bacana que eu achei que a nossa primeira reunião para falar sobre esse assunto seria uma coisa muito longa, muito extensa. E na verdade, quando nós conseguimos nos encontrar, porque as nossas agendas não estão batendo muito, né? Mas quando nós conseguimos nos encontrar, porque ele tem uma correria dele, eu tenho a minha correria, então é difícil parar assim para conversar especificamente sobre um assunto, né? Mas quando a gente parou para conversar, foi uma conversa rápida. Por quê? Porque a gente já tem uma conexão, já tem um entrosamento e não teve muito ensaio para apresentar lá o podcast e ali a gente entrou numa conexão muito bacana, né? Então
Esse é o lado positivo de você fazer isso com uma pessoa que você gosta, uma pessoa que é seu amigo, porque você tem vocês se identificam apenas com o olhar. Um sabe o que o outro vai dizer apenas só de olhar para aquela pessoa. E no podcast, foi algo diferente para mim e foi algo diferente para ele, porque tanto eu quanto ele talvez um pouco mais do que eu, mas não significa que eu também não tenha. Nós temos um problema de comunicação, né? Tipo, de nos comunicar frente às câmeras, mas eu já gravo vídeo aí há uns 4 anos no meu canal, né? Então ele começou a se soltar agora, né? Então é um desafio para ambos, né? E nós falamos sobre tudo um pouco. Esse primeiro podcast era mais para as pessoas nos conhecerem, saberem quem é o Ronaldo, saber quem é o Lucas e poder se identificar um pouco com a gente, porque você sintoniza melhor, você acompanha melhor uma pessoa que você tenha afinidade, uma pessoa com a qual você se identifica. Nós não queremos ser pessoas superficiais, nós queremos ser pessoas reais. Tanto é que no podcast nós falamos sobre coisas boas e falamos sobre coisas ruins, falamos sobre qualidades e falamos sobre defeitos. Quem é que gosta de falar sobre defeitos? E exatamente porque queremos ser pessoas reais, mostrar essa realidade para as pessoas que vão estar nos assistindo, que nós falamos de tudo, falamos dos nossos defeitos, falamos de então é algo que foi fluindo, né? Tanto é que nós tínhamos 1 hora de prazo para gravar todo o conteúdo e nós acreditávamos que não ia passar de 40 minutos. E ali chegou a 1 hora e 20 minutos o podcast. Então foi algo tão bacana, que foi algo que foi fluindo tão naturalmente que nós não vimos o tempo passar, né? Então e eu particularmente, né, teve uma das perguntas lá, foi perguntado ao Lucas quais são as pessoas que inspiram ele, né, e que motivam e que ele se espelha, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Eu não lembro exatamente como foi a pergunta. E o Lucas citou ali alguns nomes. E eu quero dizer que uma pessoa na qual eu olho e vejo muito crescimento é ele, né? Não tivemos muito tempo de conversar ali, conversamos 1 hora e meia, não tivemos muito tempo. Mas não dava para falar muito mais coisas, porque o tempo já estava estourado, né? Então nós vimos ali uns vídeos passando ali no telão. Não pudemos comentar muito, exatamente porque o tempo estava estourado, né? Então eu quero falar apenas 3 coisas, né, para finalizar, que eu queria ter falado lá e não tive oportunidade por causa do tempo. Primeiro, né, das pessoas que estavam ali falando sobre a gente no telão. São 2 pessoas muito especiais, pessoas que eu gosto muito, são pessoas que estão sempre ali do meu lado, pessoas que eu já sorri, pessoas com quem eu já chorei. Então é muito bom poder ouvir essas palavras dessas pessoas, né? Foi o Cleverson, foi a Michelle, né? Então são pessoas que nos conhecem verdadeiramente, não são pessoas que nos acompanham simplesmente de longe, são pessoas que estão dentro do nosso convívio, né? Então ter apoio nestes momentos é muito importante, faz parte, sabe? É algo que te motive, é algo que te agrega, é algo que te dá mais energia para continuar batalhando e sabendo que tem pessoas que estão ali do seu lado e que você não está sozinho. Então sou muito grato pelas palavras do Cleverson, sou muito grato pelas palavras da Michelle, né? E enfim, e a segunda coisa e a próxima coisa que eu queria falar é que eu tenho certeza que eu não fiz uma má escolha, né? Depois do nosso primeiro podcast, eu tive ainda mais certeza de que eu escolhi a pessoa certa para estar do meu lado nessa empreitada, que foi o Lucas, né? Porque, como eu falei, eu e o Lucas, a gente se conhece há 10 anos, então já passamos por tudo, de tudo um pouco, né? Já nos estressamos, já brigamos, já rompemos, já reconciliamos, né? Então, vendo essa pessoa que ele se transformou hoje, eu olho assim e falo, meu Deus, Deus é bom demais, Deus é maravilhoso demais, né? Então, eu fico feliz, não sei se ele tem essa concepção, mas eu fico feliz por eu ter sido uma das pessoas que acreditava nele,
né? Uma daquelas pessoas que olhava para ele e falava assim: eu vou ver frutos daí. Não importa quantas pessoas estão duvidando, porque muitas pessoas duvidavam, né? Muitas pessoas falavam para mim: mas por que que você ainda insiste com o Lucas? Por que que você ainda está do lado dele? E eu não sou do tipo de pessoa que eu desisto de alguém. Eu não sou do tipo de pessoa que fala assim: não tô nem aí para fulano, não tô nem aí para ciclano. Eu sou daquelas pessoas que falam: Deus é Deus do impossível. Ele pode fazer a obra, por mais difícil que seja, por mais que essa pessoa pareça não querer nada com nada, Deus é aquele que quebranta coração. Então eu não consigo abandonar, porque Deus não abandona ninguém. Nós abandonamos a Deus, nós nos afastamos de Deus, mas Deus ele não abandona ninguém, não se afasta de ninguém, né? Então eu não conseguia me afastar dele, não conseguia abandonar ele, né? Independente de qualquer coisa que acontecesse, eu continuava acreditando, sofrendo, chorando, triste, às vezes decepcionado, magoado, mas no fundo eu acreditava assim: Deus vai fazer a obra na vida desse cara. E hoje eu fico feliz por ver esta obra sendo feita. Não está começando a obra agora. Deus já estava trabalhando na vida dele há muito tempo e ele que não estava percebendo. Né? Hoje ele é um pregador da palavra, líder de células, né? Ele é um baterista consciente, aquele baterista que está ali sabendo que a bateria é apenas um instrumento para ele ser um instrumento para tocar o coração das pessoas, não é o foco principal da vida dele. E eu fico muito feliz dele ter tido essa concepção hoje, né? Como ele já falou no podcast também. Então, eu posso dizer aqui que eu tenho muito orgulho dele, muita alegria de estar vendo o crescimento dele. E, se Deus quiser, estarei lá no casamento dele, se eu receber um convite, é claro. E os frutos na vida dele não param por aí. Eu tenho certeza que muitos frutos irão ser colhidos por ele, porque a semente que ele anda plantando são sementes boas, né? Se você vendo ele falando hoje, pregando, né? Igual ele pregou numa live minha no início do ano, passado, vendo ele pregando, final, né, do ano passado, vendo ele pregando hoje, vendo a sabedoria, a maturidade que ele está nesse momento da vida dele, é algo, sabe, indescritível, inexplicável, né? Então eu tenho muita alegria de poder estar do lado dele nesta empreitada e vou ficar muito feliz de compartilhar com ele as conquistas e os frutos que este programa, que este podcast vai trazer para as nossas vidas, né? Então eu tenho muito orgulho dele, quero que ele seja muito abençoado, quero que ele cresça cada vez mais e que Deus continue dando cada vez mais sabedoria para ele, usando ele para tornar a vida das outras pessoas mais leves, né? Porque é muito ruim quando você torna a vida das pessoas mais pesada, sabe? Todo mundo tem problema, todo mundo tem questões a resolver e de repente você chega lá e apenas a sua presença, sabe, o seu jeito espontâneo de ser já traz uma leveza para aquela pessoa ali. Então isso é muito bacana, isso é muito legal e o Lucas tem sido esse tipo de pessoa que tem trazido leveza e serenidade à vida das pessoas. E eu quero convidar você a se inscrever no canal do podcast, lá no Pod Amigos. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E você que ainda não é inscrito neste canal também, se inscreva neste canal, curta, comente, compartilhe. Este canal vai continuar ativo, pode ficar tranquilo, vai continuar ativo. O canal do podcast vai ser um outro canal à parte, na qual nós vamos trabalhar exclusivamente para o podcast. Se você ainda não nos segue, ainda não segue o Instagram do Pod Amigos, se inscreva, vou deixar o link aqui abaixo também. Vamos juntos nos unir e crescer. E se você também quer participar de alguma forma, fala, não, eu quero ajudar nos teus sonhos, eu quero ajudar no sonho do Lucas, eu quero contribuir de alguma forma para poder ver esse projeto caminhando cada vez mais, vamos deixar também os contatos aqui embaixo. Então é isso, vamos ficando por aqui. Falou, valeu, fui.